Vamos lá, meus irmãos, vamos retomar o pensamento. Então, eu falava sobre o inferno grego e sobre a ideia de Virgílio e de Dante. Então, Dante escreveu uma trilogia, que é a Divina Comédia, que fala sobre o inferno, purgatório e paraíso. Então, eu quero me ater só ao primeiro livro de Dante, que é sobre o inferno, tá bom? E nesse livro, Dante dá uma localização de inferno, como se fosse em uma região sombria da terra, entende? E Dante fala que tem uma porta pela qual ele entra até o inferno. Não vou contar a história porque não dá tempo, mas ele entra e quando ele chega nessa porta, tem uma frase em cima dizendo o seguinte: deixai aqui fora todos que entrai, a esperança. Então, ou seja, o inferno, na visão de Dante, era um local sem esperança, onde havia, se vocês puderem e tiverem o privilégio de ler esse livro, vocês vão se apaixonar. O livro trata e mostra várias pessoas sofrendo no inferno pelos seus pecados, por não terem se arrependidos e assim sucessivamente. Mas a ideia aqui que eu quero falar para vocês é que Dante dá uma localização, tá? O inferno grego, descrito pelos poetas, tem uma fórmula, ele é meio arredondada, certo? E cada compartimento, uma espécie de castigo para cada pecado cometido, certo? Então, quanto maior o pecado, mais você descia para baixo, tá? Bom, a última região desse local, que era uma espécie de funil, é a parte onde ficava o demônio, né? E as pessoas que cometiam pecados de traições, né, ficavam nessa região, próximo do diabo, tá? Então, ou seja, o inferno grego tem uma localização, tem um local, tem um espaço geográfico. A Bíblia não nos dá o direito de afirmarmos esta ideia, tá bom? É importante que os irmãos entendam isso, tá? Vamos agora, irmãos, vamos adiantar para a gente ganhar tempo. Tem algumas coisas que eu quero trabalhar com os irmãos aqui. Nós vamos agora para o 1.4, que é o inferno cristão, tá? Sem dúvida, o inferno é um ensino claro de Jesus nas Escrituras Sagradas e aceito por grande parte da igreja evangélica. Deve ser ensinado nas igrejas e faz parte do discipulado cristão. Nas páginas do Novo Testamento, o ensino sobre um lugar de castigo para os ímpios é claro e bem convincente. Todo homem que faz o mal terá como recompensa tribulação e angústia eterna, tá? Então eu já começo falando que a ideia de um local de tormento eterno é real, tá? E essa é a porta de ensinamento de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Nesse pensamento, no fato de ver essa revelação bíblica de que o Hades é um lugar de castigo e tormento eterno em épocas remotas. Em épocas remotas não era assim, tá? Então, em épocas remotas, lá atrás, antes das mitologias, antes das ideias, tá? Não se via o Hades, que é o mundo dos mortos, como um lugar que as pessoas iriam para ser atormentada, tá? Havia uma ideia de que o Hades fosse a morada de todos os mortos, tanto dos bons quanto dos maus. O que separava os dois espaços no local era uma parede fina, transparente, onde podia ser observado o que se fazia em ambos os espaços. Um texto
que nos mostra tal verdade é o de Lucas, capítulo 16, 19 ao 31, a parábola do rico e Lázaro. Nesta parábola, meus irmãos, é claro, está claro a ideia antiga de quê? De que todos os mortos iam para o mesmo lugar. O que é que o rico grita para Abraão? Pai Abraão, pede a Lázaro que venha e molhe a ponta do seu dedo na minha boca para que eu possa me refrescar. E Abraão disse, não, ele não pode, porque quem está aí não passa para cá e quem está aqui não passa para lá. Aquela coisa toda, né? Então, ou seja, os dois estavam no mesmo lugar e um estava vendo o outro. Qual que era a diferença? A diferença era que um estava em uma região tranquila, de paz, de felicidade, de alegria, e o outro estava sendo atormentado. Então, os dois estavam na mesma região. Alguns escritores, alguns teólogos vão dizer que o que separava era um abismo. Outros vão dizer, que é o que eu coloquei aqui, que era uma parede fina, uma espécie de um campo magnético, um campo de força que separava as duas regiões, né? Isso. Então, há também um conceito bíblico de que o mundo dos mortos era o local para onde ia todos os mortos, tá? Ponto. Vamos lá. Olha aqui, ó. Quando que isso muda, irmãos? Tá? Quando que isso muda? Quando que agora quem morre, quem é bom, ou na nossa linguagem, quem morre em Jesus, quem morre em Cristo, na nossa visão, vai para o paraíso, para um lugar tranquilo, ficar lá em paz. Certo? Essa é a nossa ideia. E quem morre sem Jesus vai para um lugar e fica sendo atormentado. Quando que isso foi configurado, tá? Isso foi configurado, irmãos, quando Jesus morre. Alguns eruditos, né, alguns especialistas, né, vão afirmar que a ideia é Jesus morreu, certo? E o texto de 1 João vai dizer que Jesus desceu ao abismo para pregar aos espíritos em prisões, tá? Ponto. É importante que se diga isso aqui. Ó, vamos abrir um parênteses aqui. A ideia de que Jesus desceu ao abismo não foi para pregar. Jesus não foi evangelizar ninguém. Tá? Conceito grego ali ministrado por Pedro é proclamação. Ele foi se apresentar, tá? Como o glorioso, o majestoso, o Messias, o que havia de vir, tá? E alguns vão dizer que essa apresentação ele foi e fez também para os anjos caídos lá no abismo, lá no Tártaro, que nós vimos lá na frente. Então não pregue que Jesus desceu ao abismo para evangelizar, para pregar. Jesus não foi pregar para ninguém no abismo. Jesus foi fazer uma proclamação. É diferente de pregar. Jesus foi se apresentar. Tá bom? Ponto. A nossa ideia aqui, dentro desse contexto, é que Jesus desce ao abismo para fazer uma proclamação, e quando ele ressuscita, quando ele sai de lá, quando ele volta, tá? Ele tira de lá os seus servos, aqueles que morreram em nome da lei de Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele tira de lá e aí leva para o paraíso, que é o conceito de Paulo, né, que diz que o paraíso está no terceiro céu. Essa é o consenso dos eruditos. Jesus faz uma separação. Agora, quem é bom, quem é santo, quem morre em Cristo, quem morre por Deus, é levado ao paraíso, e quem morre sem Deus, sem Jesus, fica no Hades, no lugar de tormento, tá? Essa é a visão cristã a despeito de inferno, tá bom? Vamos continuar aqui, que existem outras coisas pra gente falar aqui, tá? Uma outra coisa que a gente precisa entender, irmãos, e deixar claro, tá?
que todas as vezes que a Bíblia vai fazer referência a castigo ou alguém que vai ser castigado, ela está colocando no futuro. Você nunca vai ler na Bíblia, a não ser naquela passagem da parábola do rico e do Lázaro, que tem alguém sendo atormentado ou tem alguém no paraíso, tá? A Bíblia não me dá e não te dá essa base. Olha aqui, ó. Em Marcos, os que não frearem, seu corpo será lançado no fogo, aonde o bicho não morre. O texto é claro. Se não me autocontrolar, corre o risco de perder a salvação. O outro texto em que Jesus revela que será digno de castigo é o texto em Mateus, que o cristão que não cumprir seu dever cristão e social serão lançados no fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, tá? Então, ou seja, todas as vezes que Jesus vai se referir que alguém vai ser castigado, está no futuro, não está no presente, tá bom? Na biografia de Jesus e seu ministério, que está nos evangelhos, nos deixa a certeza que há um lugar reservado para um castigo eterno. O interessante é que sempre está no futuro e não no presente. Temos outros exemplos em Mateus, na parábola do grande banquete, né? Quem não tem as vestes nupciais será amarrado e lançado em um lugar de densas trevas, tá bom? É importante fazermos uma análise sobre essa verdade aqui, irmãos, tá? Há uns assuntos aqui que eu quero que os irmãos compreendam, tá bom? Eu vou pausar o vídeo aqui e já volto para a gente pensar sobre esse conceito aqui de Mateus 22, 11 e 13, que é importante analisarmos aqui. Tem dois aprendizados aqui que eu quero deixar claro para os irmãos para a gente poder concluir o inferno cristão, tá bom?